você chegou, hoje sou eu, todos iguais. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Abra o seu coração. Então, vamos preparar nossos corações, fazer nossa prece para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Deus, Pai de infinita bondade, Jesus Cristo, nosso mestre, amigo e irmão, a espiritualidade amiga, trabalhadora do nosso grupo, Divino Espírito Santo. Pedimos, Senhor, permissão para iniciarmos mais um estudo da noite de hoje. Possamos ser abençoados com cada ensinamento, que cada coração aqui presente consiga absorver todas essas instruções, todas essas palavras de amor, de carinho, que vamos ver aqui nesse estudo. Que a espiritualidade amiga esteja junto com o Alexandre, que vai conduzir esse estudo da noite de hoje. Pedimos também, Senhor, que estejam conosco e com todos os familiares, todas as pessoas que estão em sofrimento, que estão no hospital, que estão recuperando ainda, pelos familiares que perderam seus entes queridos por conta da Covid. Fortaleça todos, Senhor. Pedimos também, especialmente na noite de hoje, pela Camila Santana, esposa do primo do Helder, que ela se restabeleça da cirurgia que ela acaba de fazer. Pelos nossos irmãos aqui também do Divino, que se encontram ainda em recuperação, pela Dona Santinha, que está com a vista aí dolorida. Enfim, Senhor, por todos. Agradecemos por tudo que o Senhor nos dá. Sabemos que é muito mais do que nós merecemos. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Meus irmãos, boa noite, né? Boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, um item que é muito importante, né, para a gente, que fala sobre a fé que transporta montanhas. E
E a gente viu, né? Falando sobre o poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável. E aí hoje a gente vai exatamente começar no item 6, né? A gente vai ler do item 6 até o item 10, que é essa fé religiosa, né? Essa condição da fé inabalável. Então, a gente imagina, né, a importância que tem a fé nos dias de hoje, principalmente pela situação que a gente está passando, né, de pandemia, um número grande, né, de pessoas em sofrimento, irmãos perdendo, né, desencarnando coletivamente. A gente, inclusive, já viu, né, há um ano atrás, a gente viu aquele texto lá do livro Gênesis, né, sobre desencarnação coletiva, né, dos flagelos destruidores. Então, tudo isso tem uma razão de ser, né? Essas mortes, né, essa grande quantidade de pessoas desencarnando. Então, a gente precisa ter fé. Essa fé nos desígnios de Deus, na sabedoria divina, na sabedoria da espiritualidade, enfim. E aí essa fé, nesses momentos de dificuldade, que essa fé é colocada à prova, né? Porque a gente ter fé em Deus quando está tudo bom, né? Todo mundo com saúde, né? Situação financeira legal, família feliz, é tranquilo, né? Deus está nos abençoando, né? Deus está nos protegendo. Agora, e na hora da dor? Será que a gente mantém essa fé? Essa fé ela está realmente solidificada dentro da gente? Né? Então, é sobre isso, né? E outras coisas mais que a gente que esse capítulo trata, né? E a gente vai tentar passar, né? Quem já leu, né? A gente fazer uma reanálise, né? Relembrar e a gente buscar, né? Através do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o verdadeiro significado dessa fé, né? Que varia muito, né? De religião para religião, de credo para credo, né? Ela tem vários aspectos, né? E o Espiritismo traz um aspecto muito importante dessa fé, que as outras religiões não trazem, né? Que é o princípio da fé raciocinada. É uma fé que pode ser colocada à prova, né? Ela deve ser raciocinada, deve ser, né? A gente deve ser questionada, né? Então, não existe, né, proselitismo, não existe dogma, né, em relação a essa fé. Essa fé é uma fé que ela vai de encontro, né, à ciência, né, ela está alinhada com todas a evolução científica, né, porque a gente sabe que um dia vai chegar o tempo que a ciência e a religião vão caminhar juntas, né? Elas estão cada vez mais próximas, mas ainda não estão juntas. Então, a fé espírita, ela tem esse diferencial, né? Que não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, é uma fé que pode ser confrontada, né? Ela pode ser questionada. E é bom que a gente questione, né? Sempre as coisas, né? E tenha o nosso senso crítico, tenha a nossa opinião. E a gente fica muito mais fortalecido. É uma fé que não se abala, né? Por qualquer coisa, né? Então, é isso que a gente vai tratar nessa noite. Então, vamos lá, pessoal. Item 6 do Evangelho aí, né? Capítulo 19. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega, né? É aquele primeiro ponto de diferenciação que a gente colocou. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim, o verdadeiro como falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo.
em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o é verdadeiro na obscuridade, também o é a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de fé, sobre um ponto de crença, e confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, a gente percebe isso, né? Tanto que a gente já estudou, já viu, nos preceitos, né, anteriores, que o Espiritismo não fala que fora do Espiritismo não há salvação, né? Ele não se diz que ele é detentor da verdade absoluta. Na verdade, a única coisa que a gente fala, né, é que fora da caridade não há salvação, né? Porque a caridade, ela é a materialização do amor. Então, o amor é uma condição básica, é uma condição essencial na nossa vida, né, para a gente alcançar a nossa autoelevação, né, nossa evolução espiritual. Então, só com amor. E esse amor, como é que ele se manifesta, né? Porque o amor é uma palavra, né, abstrata, né? Porque cada um interpreta de uma maneira, leva para conotação meramente sexual, né? Outros, né, uma coisa impalpável, uma coisa que não tem realmente, né, muito poética e tal, mas para a gente que é espírita, né, o amor ele se manifesta pela caridade, pela prática da caridade, né? A caridade verdadeira, a caridade humilde, a caridade que não quer aparecer, que não quer se exaltar, né? Então é por aí. Alguém quer comentar sobre esse trecho? Fica à vontade. Só, Alexandre, essa questão que você falou da concepção de amor, né, que é uma preocupação da filosofia desde antes, até da vinda do espírito mais evoluído que a gente conhece, que é Jesus Cristo. Já havia uma preocupação de se compreender o que era o amor, você tinha o amor crasis, o amor filia, né? E eu lembro que uma vez eu fui num evento numa escola e a gente vive num momento, não sei se é uma espécie de fanatismo, eu sei que os jovens todos falando do amor de Cristo, mas sempre falando da perspectiva do amor romântico. Eu cá comigo, meu Deus, é diferente, a gente está falando de um amor muito maior do que o amor. Era um tal de o amor, é a maior coisa que um homem pode ter por uma mulher. Eu falei, mas esse é amor romântico, e mesmo o amor romântico não é um amor que só um homem vai ter por uma mulher pode ter pela outra e o homem pode ter pelo outro, mas assim, muito superficial. A visão de amor, de algo tão grandioso e tão profundo que é mesmerizado, porque vai se distorcendo, né? É verdade, Helder. A gente vê realmente que a distorção, né? Levando só para um lado, né? Enfim, né? Faz parte ainda do nosso estágio evolutivo, né? Eu acho que com o passar dos anos aí, né? A gente caminhando aí para um mundo de regeneração, eu acho que esse conceito vai se ampliar mais, né? Mas vamos lá. Disse... É isso aí. Item 7. Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que compete ir-lhe ao encontro. E se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Então, é essa fé, né? A gente buscar realmente, né? Exercitar essa fé.
A gente ter as certezas, né, na vida da gente, a gente observar, né, tudo que acontece com a gente, o que acontece ao nosso redor, né, ler bastante, estudar, a gente vai ver, né, exemplos e mais exemplos, né, do que a fé é capaz de fazer, né? Isso em todas as religiões, não só no espiritismo, né? A gente vê quantas, né, dentro do catolicismo, por exemplo, né, pessoas que conseguem alcançar a graça, né, através da sua fé, do devotamento, né, de fazer, né, enfim, isso aí abrange, né, na Bíblia também tem vários exemplos, enfim, é uma fé que a gente tem que buscar, né? É uma conquista pessoal ter fé, né? É uma condição. Bom, continuando aqui. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não podemos. Apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso, da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Então é o homem, né, que nega a existência de Deus, porque por orgulho, por achar que ele sabe tudo, né, que não existe nenhum ser supremo, que todas as explicações, as coisas acontecem ao acaso, né? Não existe acaso, né? Tudo que acontece, né, existe um propósito. A nossa vida aqui foi feito um planejamento de tudo aquilo que a gente ia ter necessidade de passar, nosso plano reencarnatório. Então, mas é o orgulho, né? O orgulho e a vaidade, né? Aliás, o orgulho e o egoísmo, né? São os grandes males, né? Que a gente precisa vencer na nossa vida, né? Então, você vê que o orgulho contrapõe a fé, né? Porque a pessoa acha que se basta, acha que a vida, né, que ele leva é o suficiente. Então, ele faz tudo para gozar a vida da melhor forma possível, né? Só vê o lado dele, é extremamente materialista. Então, porque ele acha que ao morrer vai acabar, né? Não tem um Deus, não tem uma vida após a morte, um lado espiritual. Então, infelizmente, ainda, apesar de todas as evidências, né, como está colocando aqui nesse trecho que a gente leu, as pessoas fogem disso. Elas não querem mudar os seus hábitos, né? Eles não querem deixar o homem velho, né? Aqueles velhos costumes. A gente também tem muito disso ainda, né? Mesmo sendo espírito, a gente ainda é renitente, né, dos nossos pecados prediletos, né? Aquelas coisas que a gente sabe que está errada, né? Nossa consciência, nosso guia, né, está sempre nos chamando à responsabilidade, mas a gente ainda continua fazendo, continua errando, continua caindo. Mas eu acho que a gente está buscando, pelo menos, né, não errar tanto, né? E tendo fé, né? Aí a fé como é que é importante, né? Que a gente todo sofrimento que a gente passa aqui na Terra tem um propósito, né? É uma prova, uma expiação, é uma coisa que vai nos colocar adiante. Então, a fé é uma coisa essencial, né? Para você ter esperança, para você ter também assim, né? Você manter uma vida equilibrada, né? Serenidade. Então, é muito importante isso, né? Que a gente tenha essa fé para a gente se manter sereno, né? Esperança de dias melhores. Em certas pessoas, a fé parece, de algum modo, inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam. Trazem, ao renascerem,
a intuição do que souberem, do que souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, então, se fará. Se não ficar concluída nessa existência, ficará em outra. E aí é aquela história, né? A gente percebe, né? A gente quer ter um pouquinho de entendimento, até nas crianças, nas pessoas que nos cercam, né? Até pelas atitudes, pelas reações, que a gente ainda tem, e na gente mesmo, né? Que a gente ainda tem muito ainda para melhorar, né? Mas a gente sabendo que a gente não conseguir melhorar nessa vida, com certeza a gente vai melhorar nas demais. Agora, isso aí também a gente não pode causar na gente, né? A gente que tem essa certeza, uma acomodação, porque a gente sabe, né, o quanto está difícil para reencarnar, né? E a gente sabe também que o nosso planeta está mudando de categoria, né, de provas e expiações para a regeneração, e a gente não sabe até quando que a gente vai ter oportunidade de reencarnar aqui na Terra, né, de acompanhar esse processo. Então, se a gente permanecer ali renitente no erro, né, nas nossos pecados prediletos, nossos vícios milenares, vai chegar um momento que o planeta vai seguir adiante, né? O orbe, os espíritos que aqui reencarnam, e a gente vai ficar para trás. A gente não vai ter a condição de continuar, né, aqui, encarnando aqui. Então, tudo bem, né? A gente tem vidas, né, para poder a gente ir melhorando, mas o quanto a gente puder, né, nessa vida ainda, a gente se esforçar para melhorar, é a melhor coisa, né? Não resta dúvida, né? Esse esforço, com certeza, será recompensado. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer, não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é desse século. Aí uma coisa interessante, né? Tem uma observação aqui de Kardec, né? Kardec escreveu essas palavras no século XIX. Hoje, o espírito humano tornou-se ainda mais exigente. A fé cega está abandonada. Reina descrença nas igrejas que a impunham. As massas humanas vivem sem ideal, sem esperança em outra vida, e tentam transformar o mundo pela violência. Olha a explicação da violência que a gente vive, né? As lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. 2 guerras mundiais assolaram o planeta, numa ânsia furiosa de predomínio econômico. Olha o dinheiro aí fomentando guerras, né? Às vezes as guerras são disfarçadas de religião, né? De questão racial, mas no fundo é o dinheiro, é o interesse econômico que move as guerras. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã. Eternidade da vida, né? O princípio básico da doutrina cristã é a eternidade da vida, né? A vida continua após a morte. Responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Sem a terceira revelação, o mundo estaria irremediavelmente perdido pelo choque das mais desencontradas ideologias materialistas e violentistas. Editora, né? Isso aqui é uma nota da FEB, né, de 1948. Quer dizer, né, já no período após a Segunda Guerra Mundial. Então é um alerta, né? Continuando. Tanto assim
que precisamente o dogma da fé cega é que produz hoje o maior número de incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura, então, crê, porque tem certeza. E ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só o é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. Então, é um diferencial muito grande, né? A gente é muito abençoado, né, por estar dentro de uma doutrina, né, que nos chama a raciocinar sobre a fé, né, a buscar a lógica, a razão. Então, a gente tem que acreditar nas coisas porque aquilo faz sentido para a gente. Não porque, né, a gente está lendo, a gente, né, tem os livros, tem a doutrina, mas isso tem que fazer sentido na nossa vida, né? A gente tem que responder as nossas perguntas básicas, né? Da onde que eu vim, para onde que eu vou, quem sou eu, porquê das coisas, né? Então, para mim, eu sou espírita porque eu não vejo outra opção. Não tem nada, né? E olha que, né, a gente já procurou, já leu, né, já uma certa idade já, a gente já viu bastante coisa, mas não tem nada que explique com tanta lógica, com tanta assertividade essas perguntas, né? Enfim, então é isso, né? É uma fé que ela é apoiada realmente na razão, na lógica. Alguém quer comentar? Fica à vontade. Gostaria, só aqui no iniciozinho do parágrafo, quando ele coloca a resistência do incrédulo, ela é preciso convir, prende-se frequentemente menos a ele do que a maneira pela qual se lhe apresentam as coisas. Acho que quase todos nós aqui, em algum momento, a gente foi apresentado a um Deus que é um homem velho de barba branca, com um caderno na mão, que anota os erros e acertos, e aí quando você morrer, você passou ou não de ano. E isso, para muita gente, já é inconcebível. Você imagina a quantidade de espíritos que encarnaram, reencarnaram, que sabem, que percebem, que sentem intuitivamente que não é isso. Então, esse Deus não supre as necessidades mais profundas de uma pessoa que busca observar, por exemplo, a natureza. Aí ela começa a se perguntar, se esse Deus é tão bonzinho assim, por que deixou meu filho morrer? Se esse Deus é tão bonzinho assim, por que o vulcão, quando estoura, ele sai matando cidades inteiras? Por que tem a Covid? Que Deus é esse que deixa? Porque a gente quer que Deus seja a nossa imagem e semelhança, e não a gente ser a imagem e semelhança do que é Deus. E quando você vai ver na Gênese a explicação da doutrina espírita do que é Deus, que não é sozinha da doutrina espírita, né, que é uma coisa pensada, é um fluido, é algo que está em tudo, é onisciente, aí você começa a compreender que Deus é isso, e não um julgador, um juiz. E as religiões em si, o que acontece? Para muitos de nós irmãos é ensinado que o templo, que a igreja é o templo. Não, o templo mora dentro da gente. A igreja é um prédio de congregação. A nossa casa espírita está lá fechada, do ponto de vista físico, mas nossos irmãos estão, no sentido, congregados lá trabalhando, mas o espiritismo não para, porque a gente vai dar um jeito de se reunir. Se não tivesse internet, ia se marcar uma hora, todo mundo em pensamento ia refletir sobre a mensagem e ia acontecer. Não necessariamente. A gente teria tem que estar. E por que não vai? Porque a gente sabe que a gente tem um corpo físico submetido às normas da natureza divina, e dentro das normas da natureza divina, se a gente se infectar com o vírus, a gente vai desencarnar. A gente vai cometer um erro de atentar contra um presente da natureza, portanto, de Deus, que é o nosso corpo físico, sem necessidade.
Então, muitas das pessoas que se dizem assim, eu sou ateu, a pessoa não é ateu, ela compreende, ela sabe que tem uma força superior, mas só porque mas como ela não quer, não consegue, ainda bem, mas aceitar essa ideia desse Deus antropomórfico, ou seja, um Deus que é um homem, né? Um homem, digamos, super inteligente e um juiz. Aí ela fala que assim, eu sou ateia, ou eu sou ateu, mas não é. Eles só muita gente quando encontra a doutrina espírita vem e fica porque como se sente à vontade. Agora sim, tem uma lógica. Eu olho para a natureza e percebo isso, porque Deus fala. Faz sentido, né? Faz sentido tanto emocional quanto quanto racional, né? Isso aí. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? O Alexandre, Oi. no Evangelho tem muito exemplo de fé revigorada, de fé raciocinada, de fé... Os exemplos de Jesus nas curas, né? Que as pessoas se curavam pela fé. Exemplo de vários exemplos nós temos no Evangelho, né? Da passagem de Jesus pela terra. Quantos dos nossos irmãos se curaram pela fé, né? Então, a fé existe dentro de cada um da sua idas e vindas na Terra, ela tem uma intensidade X ou Y. Talvez a gente estivesse junto de Jesus e não conseguisse se curar, como esses irmãos que nós vimos no Evangelho, esses vários exemplos de cura, né? Porque, inclusive, as curas, ela não acontecia toda hora, senão não tinha coisa melhor, né? Todo mundo que precisava corria para Jesus, muita gente correu ao encontro do nosso irmão e não se curou. Não é isso? Porque a fé não chegava a esse ponto. Muitos dos seus apóstolos tiveram vontade de fazer benefício como ele fazia e não conseguiram, porque a fé ainda não era menor ainda do que o grão de mostarda. Não é isso? E, na verdade, também Jesus sempre falava, né, que a tua fé te curou, né? Quando ele curava uma pessoa. E a gente sabe... É uma coisa muito relativa, né? E a gente sabe que vai além disso, né? A fé é fundamental, mas também o merecimento, né? A pessoa tem que estar naquele ponto, né? De merecimento. Uma série de coisas que envolve, né? Para a gente merecer. E também tem um detalhe, a gente tem que ter nossa fé raciocinada justamente para quando não acontecer aquilo que a gente tenha fé em Deus que vai acontecer, assim que a gente fala, né? Sempre. Se não acontecer, é porque não era o que é melhor para a gente, né? Sim. Mas a gente só entende isso com o estudo da doutrina, porque é uma doutrina que ensina a gente a encontrar a verdade. Ela não diz, mistério, não tem mistério, tudo é explicado, tudo você encontra uma razão. Então, é fácil você dizer, falar em qualquer lugar, conversar com qualquer um, porque você já estudou, já teve a convicção, você já tem como argumentar. Não é como você se criar polêmica, mas argumentar suas verdades, né? Quando alguém te diz que você tem que subir uma escada no seu ponto degrau de joelho para conseguir uma cura, você já sabe que isso não é possível, né? Que nenhum dos nossos irmãos que procuraram Jesus para ser curado, ele mandou que fizesse essas coisas. A cura foi do próprio indivíduo, a energia dele atuando na fé daquela pessoa completamente, né, desprendida de todas as coisas desagradáveis para se prontificar unicamente naquele desejo de se curar e a certeza de que ia curar. Então, quando a gente não consegue uma coisa, a gente tem a certeza de que foi por alguma razão que a gente ainda não entende de vidas anteriores, a gente, com a reencarnação, então, a gente fica mais do que, né, satisfeita com todas as situações criadas, porque tudo tem explicação. Então, eu acho que é isso que fortalece a fé da doutrina espírita, porque ela mostra a você o raciocínio, ela diz a você que Deus é uma folha, que Deus é um gatinho, que Deus sou eu, que Deus é você, que Deus está em mim, que Deus está no animal. Ela não diz a você que Deus é isso ou aquilo, não determina nada de Deus, você não tem como mensurar, você tem que sentir dentro de tudo que você vê, essa força que comanda toda a energia do universo.
que é que nós chamamos de Deus. Nós achamos esse nome Deus, mas não tem como você mensurar. Então, você precisa ter muita fé para você realmente acreditar que você não recebeu as coisas, porque era assim que tinha que ser, que nós estamos passando pela Covid, porque o planeta está precisando, né? E que a certeza que nós temos também de que a Terra ela vai retornar à sua vida. Nada vai impedir que a Terra renasça, que os animais renasçam, que as plantas refaçam, né? Que o ser humano, as árvores vão retornar, as águas vão retornar, né? O que foi perdido vai retornar, e os animais vão retornar, nós, seres humanos, vamos retornar. Então, o que mais a gente precisa ter, né? Para a gente ter a nossa fé? É preciso que a gente acredite nisso, né? Verdade. Mas a gente só acredita através do conhecimento. Se a gente não estudar, não entender, não trocar ideia, não tiver assim, esses encontros nossos para um ajudar o outro a entender melhor, a nossa fé fica também vaga, né? Ela fica fortalecida porque encontramos resposta. Encontramos resposta porque procuramos, né? A resposta não vem para nós assim, a gente procura. A gente estuda, procura, vê outros livros, e escuta outras pessoas, para poder a gente acreditar e realmente a fé ficar raciocinada, revigorada. Né? Bom, querido, vamos ver o que é a parábola da figueira que secou com Jesus, né? Jesus sempre falava por parábolas, né? Para poder exemplificar, né? As pessoas entenderem, né? Então, parábola da figueira que secou. Quando saíam de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que teus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a essa montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, do que tudo que houver dito acontecerá. Verá que com efeito acontece. Então, é mais um exemplo, né, que Jesus quis passar para a gente da fé, né? Que a fé remove montanhas, né? Ele deu exemplo também, a gente vai ver aqui na frente, né? O que simboliza esse secar da figueira, né? Que a gente também às vezes é figueira seca, né? Então vamos lá. Item 9. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Os oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando percustradas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Assim, é muito comum isso, né? A gente vê pessoas que têm uma oratória brilhante, que falam divinamente, que usam, né, palavras às vezes rebuscadas, mas quando você vai ver a essência daquilo que é dito, né, não tem nada, não tem mensagem, não toca o coração de ninguém. Então, são apenas pessoas, né, são hipócritas, né? Como os fariseus da época de Jesus, né? Que eram como sepulcros, né? Caiados por fora e podres por dentro. Ou seja, né, passavam aquela imagem, né, de religiosos, né, de conhecedores da lei, mas que na prática não tinham nada, né? Não colocavam em prática aquilo que falavam. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Os que as mais das vezes falta é a verdadeira fé, a fé produtiva,
A fé que abala as fibras do coração. A fé, numa palavra, que transporta montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Quer dizer, não tem frutos, né? Carente de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porque dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Olha. Mais uma vez, né, a importância da caridade, da gente colocar a nossa fé em movimento, né? Porque não basta a gente ter uma vida contemplativa, se isolar em um mosteiro, numa caverna, né, no alto do Himalaia, e não colocar nada disso, não se colocar à prova, né, de viver em sociedade, de viver com o outro, né, porque a gente só é colocado à prova quando a gente é confrontado no nosso dia a dia, em todas as situações que a gente se submete. Ali sim, ali é que a gente vê se a gente tem fé, se a gente tem perseverança, se a gente aprendeu alguma coisa aqui no estudo, se a gente tem paciência, né? É isso, não é fácil não, mas exatamente, é por aí. É o caminho, é só esse o caminho, né? Não tem outro não. Tem outro não. Bom, item 10 aí. Os médios são, aí vai falar sobre os médios, né, que é muito importante também. Os médios são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Daí vem o serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número, para que abunde o alimento. Há os por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados, né? Mas poucos são os escolhidos, né? Complementando, né? Se, porém, eles desviam do objetivo providencial, a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou o inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Olha só que advertência, né, que puxão de orelha, né, que alerta, né, que a espiritualidade nos dá nessa, né, nós que somos, né, médios de alguma forma, que a gente estuda, que a gente busca desenvolver essa mediunidade. Olha que responsabilidade a gente tem, né, de ser propagador dessas verdades dos espíritos, né, de ter que realmente colocar essa mediunidade a serviço do bem, né, seja na sessão mediúnica, seja né, escrevendo livros, seja com diversos tipos, né, de mediunidade, né. O importante é essa mediunidade, ela está a serviço da caridade, né, a caridade com os desencarnados, com os encarnados, enfim, todo tipo de caridade. Então, é um dom que nos é dado, mas que tem um preço, né? Tudo que nos é dado será cobrado. Então, é uma advertência feita aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre isso? Tem uma questão nossa diária, que é no dia a dia mesmo, né? Que a gente vive em tempos de redes sociais. Então, a gente percebe muito e até sem querer faz, ou querendo mesmo faz, passa uma imagem
né? Você abre o Instagram de alguém, a vida é perfeita, né? Inclusive, já tem hoje estudos clínicos mostrando que os adolescentes têm caído muito em depressão e aumentado muito o nível de suicídio, porque eles abrem, então a vida de todo mundo é perfeita, né? Todo mundo, a vida é maravilhosa, ninguém vai para o Instagram mostrar uma foto mostrando um defeito, ou é tudo muito maravilhoso, muito perfeito, os rostos estão tudo esticadinho com filtro agora, que ninguém sai mais com ruga em foto, porque tem filtro. Então a gente vive na busca de uma perfeição artificial e acaba, sem querer, sendo puxado por uma corrente um pouco hipócrita também, porque aquilo não é a realidade. E aquilo muitas vezes se volta contra a gente. A gente vem percebendo que os pais estão ficando mais alertas para isso, até os mais jovens mesmo estão começando a perceber, e já há uma busca de uma educação natural em relação a isso, mas foi ainda uma onda muito grande, né? E é justamente isso, uma vontade de querer mostrar aquilo que não se é. E em relação aos dons que a gente tem, hoje a gente tem que monetizar tudo, né? Então você tem que estar monetizando. Você tem uma vida, você vai para o Instagram para você monetizar a sua vida, porque daqui a pouco você começa a ter um monte de like e aí você começa a ganhar dinheiro com aquilo. Então a gente está se tornando produto. E é um desafio muito grande para um mundo que precisa de caridade. Talvez essa seja uma lição que a gente tire do momento que a gente está vivendo, que foi avisado, que nos foi dada a caridade de ser avisado. Todo espírito sabia que a gente ia passar o que a gente está passando. É claro que quem está sofrendo menos agradece porque está sofrendo menos. Quando a gente olha para o lado e vê a quantidade de sofrimento, tem família de 5 pessoas que sobrou uma. Então, tem muito sofrimento que, porventura, a gente não está precisando passar por ele agora. Outras pessoas estão passando por sofrimentos muito fortes, mas talvez isso dê um chacoalho na humanidade em relação à questão da caridade cotidiana mesmo, a caridade natural do cotidiano. Talvez essa carência que surja pós-período de pandemia, quando as famílias vão estar, digamos, mutiladas, sem muitos dos seus entes queridos encarnados, sem poder, por enquanto, ter contato, a gente volte a dar a real atenção ao bom dia mesmo, sabe? A ter carinho por um colega de trabalho, a disputar as coisas no mundo, mas com um nível ético um pouco mais elevado. Eu não vou levar um colega de trabalho à loucura porque eu estou disputando um cargo com ele. Existem padrões para isso. Eu posso até disputar um cargo, posso fazer uma disputa comercial, pode haver disputa entre países, entre nações, né? Mas, mais uma vez, mais uma lição. A gente já teve as guerras, né? Teve a Primeira Guerra Mundial. Por incrível que pareça, a Primeira Guerra Mundial foi um desastre que foi, porque o objetivo não era aquilo tudo, por causa de uma guerra de família. Os poderosos daqueles países pertenciam todos à mesma família, eram todos netos da Rainha Vitória. Então o caldo entornou, nem foi por uma necessidade de geopolítica, mas por ego mesmo de poder e de família. E aí na Segunda Guerra Mundial a humanidade também repete o mesmo erro, ainda sai pegando, foram dois, né? Eu acredito que a gente tem evoluído, a gente tem outras guerras de outros níveis, mas de alguma forma a gente vem evoluindo, mas ainda precisa desse sofrimento que a gente está passando agora, e talvez a gente um mundo novo realmente renasça no sentido de novas necessidades. Exatamente. É isso aí, né? E aí a gente tem que de novo, né? A fé passa a ser uma coisa essencial, né? Para a gente acreditar que tudo que a gente está passando tem uma causa de ser, né? E tem uma finalidade útil, né? Que Deus tem um propósito para isso, né? Nas nossas vidas e também na vida, no karma coletivo, né? Que a humanidade precisa passar por isso. É um catalisador, na verdade, né? A pandemia, ela tem esse efeito catalisador no sentido de acelerar o processo evolutivo, né? Às vezes a gente se encontra estagnado, mas com sofrimento, com aquele desencarnar, assim, digamos,
coletivo, né? Várias pessoas desencarnando de forma abrupta. Quando a pessoa chega no mundo espiritual, ela chega mais suscetível à mudança, ao aprendizado, né? Que dá realmente, como você falou, não sacode, né? Bom, para poder finalizar, pessoal, eu trouxe aqui um livro muito interessante, né? Rindo e Refletindo com Chico Xavier, não sei se vocês conhecem, né? De Richard Simonetti. É bem interessante nessa capa, né? É demais, né? Você fez o evangelho, eu ouvi bem. Muito legal, cara. Então, é um causo, né, de Chico Xavier, né? Que aqui tem vários causos, né? E aqui fala sobre o poder da fé, né? Que está bem ligado, né? Está bem aderente ao nosso tema. Então, a historinha é assim, ó. A jovem tinha grande problema nos pulmões. Magra, história não, isso aqui é um fato que realmente aconteceu, né? A jovem tinha grave problema nos pulmões. Magra e abatida, experimentava a prostração dos tísicos, né? De quem tem a tuberculose. O médico indicava vários remédios. Procurou Chico. Mostrou-lhe a receita. Devo tomar por 30 dias, mas não tenho dinheiro para comprar os medicamentos. O médium, pobre também, com encargos familiares, lamentou: minha filha, infelizmente não tenho com que ajudá-la, e meu pagamento vai demorar. Mas peça à Mãe Santíssima e o socorro não lhe faltará. Quais são os horários da medicação? Pela manhã e à noite. Corte a receita em 60 pedacinhos e, no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com água, que será abençoada por ela. Repita 2 vezes diariamente no horário marcado. A enferma agradeceu e partiu. Passado um mês, tornou ao centro. Estava corada, saudável e feliz. Pois é, Chico. Conforme sua recomendação, pedi socorro à Mãe Santíssima. Engoli os pedacinhos de papel da receita. Estou ótima. Aí vem, né? Aí vem aqui a explicação, né? Este curioso episódio nos remete aos mistérios da fé, que definiríamos como uma convicção plena em alguém ou em alguma coisa. Jesus dispensava os beneficiários de suas curas, dizendo-lhe: a tua fé te salvou. Não que premiasse a fé, simplesmente demonstrava que ela é fundamental, estabelecendo uma conexão entre nós e os poderes espirituais que nos conduzem. Há quem diga: tenho fé, mas Deus não me ouve. É porque exercita, é só acabar aqui. É porque exercita mera expressão verbal. É o falar da boca para fora. Se o coração não palpita no compasso das palavras, vã será a nossa fé. Fala, Eduardo. Não, a fé é uma mola propulsora, né, na vida da gente, na procura da verdade nossa, da gente ser feliz. Ela vai nos dar essa quem consegue raciociná-la, ela vai virar instrumento de botar a gente para ter estrutura para poder enfrentar. Então, por exemplo, uma fé raciocinada, eu acordo de manhã, eu vou para a rua, e aí? Eu vou morrer de bala perdida, eu vou pegar a Covid, eu vou... Então, a fé vem para te dar instrumentos que, junto na sua procura individual para uma vida melhor, né, por ser melhor, entender o mecanismo de como é que tudo funciona e onde eu me insiro no meio, ela vai ser importantíssima. Feliz daquele que tem a fé, porque aí ele vai ter muito mais instrumentos para poder realmente encontrar esse equilíbrio da vida, né? Então, assim, a pessoa se cura ou a pessoa se sente melhor. Quanta gente acaba procurando, então, como você falou, nessas religiões que não têm fundamento, que não têm o raciocínio, e acaba não encontrando verdades, e aí ela fica sem estrutura, né? É um alicerce frágil que não consegue superar. Cai na depressão, cai nos problemas, porque ela está sem estrutura. Então, uma fé bem raciocinada vai dar essa propulsão para a gente voar, para a gente poder superar, porque a gente está cheio de problemas, né? Essa procura é toda nossa, individual, de todos os dias, de nos fortalecermos para sermos felizes, né? Nascemos e tentamos ser felizes e continuaremos tentando. Mas é através desse mecanismo aí que a menina que se curou e a gente ter certeza de que tem
um mecanismo maior, e aí isso vai dando força para a gente caminhar e ter certeza que a gente está melhorando, né? E realmente melhora, se ela for raciocinada, como você falou, se ela for resistente ao confronto da lógica, né? Com a informação, tanta evidência tem, aí veio o Evangelho, né? Veio a terceira revelação, quer dizer, vem cada vez mais instrumentos para fortalecer essa fé, e é botar a gente para frente. Então, eu acho que assim, é fundamental a fé para a gente poder seguir em frente. O amor eu acho que é o meio, né? O amor é o remédio assim, que vem acalentar para o outro, não é nosso, é da gente para o outro, é para dar, né? E da mesma forma que a gente distribui, um dia a gente recebe de alguém. Mas a fé é que eu acho que propulsiona a gente para frente. Eu acho isso realmente importantíssimo. Por isso que a gente tem que estudar muito, né? Para poder ter uma fé realmente forte, bem consolidada, porque aí vai fazer diferença. Sim, uma fé baseada em conhecimento, né? E não em um credo dogmático, uma coisa que nos é imposto, né? Através de uma doutrina, não é isso. Você falou, feliz aquele que já nasce com isso, né? Assim, já tem cheio de informação. Mas, assim, eu, por exemplo, que não sei nada, acho que a gente chegou zerado aqui, aí a gente tem que correr atrás, tem que estudar muito para poder fazer que essa fé fique forte, né? É verdade. Você que pensa que chegou zerado, Eduardo, você que pensa. Porque o tranco não é forte, o tranco é grande, né? Todos nós temos. Toda hora tem uma sacudida, uma salavanca. Você vê agora, né? Canso, né? Aqui em casa mesmo, a gente vai sair na rua, aí todo mundo com medo, aí ao mesmo tempo eu penso assim, gente, se eu estou tentando fazer de tudo, né? Eu estou usando máscara, estou me cuidando, isso aqui, aí eu tenho que fazer, eu tenho que ir na rua, tenho que comprar uma comida. Então, assim, tem que ter algo maior. Eu não posso estar largado na fatalidade, né? Se eu também estou tentando fazer. E é esse equilíbrio que a fé vai trazendo. Aí a gente vai fortalecendo e fazer. Então eu vou para a rua e vou mais feliz, vou mais confiante, porque eu sei que o que tiver que acontecer lá tem algo maior, tem um propósito maior. Isso vai dando uma calma a gente, né? Senão é um pânico total, a gente fica louco, não tem condição de seguir em frente. Eu fico assim pensando nisso. É isso aí, Eduardo. E assim, nisso que você está falando, né? Por isso que desde que começou a pandemia, né? Quando as pessoas se trancavam dentro de casa, e a gente pensava, o que vai ser dos nossos irmãos na rua, né? Quem que vai fazer por eles, né? Até agora aqui em Macaé, quando veio o decreto, né? Algumas casas resolveram parar de distribuir o alimento. E aí nós nos falamos assim, vamos parar por quê? Se a gente está fazendo a nossa parte, a gente está se protegendo, a gente está, né? A nossa parte a gente está fazendo, né? Então a gente tem que ter fé, a gente não pode deixar de fazer a caridade com medo de vai acontecer alguma coisa, né? E aí a importância da nossa fé raciocinada, né? Estou fazendo a minha parte, estou me cuidando, preciso fazer isso, não posso deixar meu irmão desamparado, então vamos fazer. É isso que você falou aí. Isso aí. Bacana. Isso aí, gente. Então, se ninguém tiver nada mais para comentar, né? Eu acho que o Ivone, quer falar? Não, eu estava lembrando assim, que às vezes muitas pessoas, como essa mesma fé, a fé ela é intransferível. Eu não posso passar a minha fé para você não pode passar a sua fé. A fé que nós falamos é um poder, né, que a gente tem, que a gente acredita, né, ou vai diante de tantas coisas, de tantas evidências, diante, né, da dor, que seja, a gente vai construindo essa fé. Muitas vezes ela já vem, ela é inata, né? Mas a gente observa, às vezes, a pessoa fala assim, você que tem muita fé, reza de mim, pede para o meu filho, pede para que fique bem, pede para que eu fique bem, você que tem muita fé. Claro, nós temos fé, nós vamos pedir sim, nós vamos fazer a nossa parte, nós vamos pedir com fé. Pedir a Deus. Agora, a pessoa, cadê aquela fé também? Tem que ter a fé. Não é? A coisa é uma sintonia. Eu tenho fé dentro de você. Você tem a sua fé, nós vamos unir, né, essa corrente, vamos fazer essa sintonia, né, para que nós possamos vencer, né, qualquer diversidade, qualquer mazela que esteja acontecendo, né? Então, a gente ouve muitas vezes a pessoa falar isso, mas nós, cadê a nossa fé? Nós temos que ter, nós já sabemos que sem ela, realmente, nós não prosseguimos. Né? É isso. Ivone, então, já que você está, né, buscando sintonia, né, com a fé, a espiritualidade, né, pediria que você fizesse a nossa oração de encerramento, por favor. Em tua longa estrada
Deus, nosso Pai, Só tu tens Pai o de poder misericórdia, nossa luz, de nosso caminho. transformar Jesus, nosso Mestre, espinhos caminhando em sempre flores lado a lado com todos nós, perfumadas. E ao amigos sol da espirituais, confiança pedimos com muita enfeita os fé teus que nos ajude na nossa caminhada. Olhando ao seu redor, Pedimos pelos nossos irmãos que estão passando por verás tantas que almas dores, tristes que cada um tenha fé, acredite pedirão amor. que nada acontece por acaso. Sua Acredite tristeza que nunca esquece, estamos sozinhos. Por mais sorri, que ampare, aquece, tenhamos receios, mas nunca podemos seja o perder a fé. irmão que Nós ainda somos realmente prendo no mundo ainda vento, muito material, né, que muitas desnudou vezes meu campo, nos sem falar esquecemos, de vamos usar a sua palavra, diante de uma dor, de um acontecimento forte. E quando a nuvem Justamente nesse passa, momento que temos que ter a nossa a fé, terra né? generosa Temos que seguir, pedindo sempre a desabrocha Deus que em nos ajude, porque Ele está sempre pronto a nos imita a ajudar. natureza, Jesus, nosso Mestre, está sempre de mãos dadas com todos nós. esse desfaz Então vamos em seguir, luz, vamos pedir por todos nós irmãos, por todas as até o famílias, todos os lares, que nos entardecer. ajude. E nós, com nossa Quando a força, noite com nosso pensamento chega, positivo, com a nossa fé, o céu vamos pedir acende por estrelas, todos os lares, pela nossa cidade, pelo nosso estado, até o pelo nosso país. amanhecer. Obrigada por tudo, Deus. E nos ajude nessa nossa força do pensamento positivo, na nossa fé. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Isso aí, meus irmãos. Boa Boa noite, noite. pessoal. Muito bom estar com Obrigado, vocês. Alexandre. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Adorei, noite. Quarta-feira. Aparecida, Aparecida. Saudade de você, querida. Muita fé para todos aí. Tchau. É isso aí, Lu. Valeu, Luiz. Grande parceiro. Gente, boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite a todos. Boa noite, meu filho. Boa noite. Boa noite. Saindo.